Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, vamos começar? Boa noite, Ju. Gente, seguinte, eu vou começar minha apresentação, tá? Primeiro eu vou me apresentar e depois eu vou explicar para vocês como a gente vai proceder com o GES, tá? Boa noite, Mari. Boa noite, Oi, pessoal. Ju. Então, gente, meu nome é Mariana Martins Supriano, eu sou vice-presidente do GES, tá? Grupo de Estudos de Animais Silvestres, formado por alunos, e com a presença da médica veterinária Jussara como tutora. Então, gente, como a gente vai proceder? Primeiro, essa aula vai ser uma aula introdutória. Eu só vou abordar com assuntos gerais, tá? Com características de cada grupo. Nós vamos falar sobre mamíferos, aves, répteis. Eu vou só dar uma pincelada em peixes e anfíbios, tá? Porque a gente vai ter uma aula só disso. Então, o GES ele vai ser dividido em 4 módulos. Primeiro a gente vai entrar em mamíferos, depois nós vamos entrar em aves, depois répteis, depois com aulas extras, que a gente vai falar sobre anfíbios, peixes, sobre enriquecimento ambiental, zoológicos, santuários. Então, assim, eu não vou me aprofundar muito, porque como a gente vai fazer essa divisão, a gente vai falar de cada ordem, em específico com as suas características, tá bom? Como vocês devem ter visto no grupo, a gente está selecionando os novos membros, tá? Quem quiser fazer parte da nossa gestão, tá super convidado. Tá? São as pessoas muito legais, a gente jura. E assim, é muito bom participar do GES, tá? É uma experiência incrível. Você não só dá aula, como você também aprende muito. Eu vou pedir um favor para vocês, porque como a gente não tem muito bem elaborado um esquema de presença, eu vou pedir que vocês mandem no chat o nome de vocês, o RA e o período que estão cursando, tá? Porque a gestora Bárbara, ela vai anotar certinho, porque ao final do ano a gente tem tudo anotado certinho com a frequência das aulas, e quem tiver no mínimo 70%, a gente disponibiliza um certificado com horas extras, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês mandarem no chat, que a Bárbara ela vai pegar e ela vai anotar tudo. Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem mandar agora, no final, não tem problema, tá? Uma coisa importante é que toda semana a gente vai ter o mesmo encontro, no mesmo dia, no mesmo horário. Só uma coisa que muda. Depende muito do gestor que vai administrar a aula. Eu prefiro administrar ao vivo a aula, mas... Mari, desculpa interromper. O Oi. pessoal tá mandando só o nome. Tem que mandar o nome, o período e o RA. Isso, o nome, o período e o RA, para a gente ter um melhor controle. Então, gente, dependendo da pessoa que vai administrar, o que ela se sentir mais confortável, as aulas podem ser ao vivo ou gravadas. Aí a gente está discutindo essa parte ainda para decidir na parte da presença. Mas, assim, as aulas vão ser soltas no mesmo período, tá? No mesmo dia e no mesmo horário. A gente está tentando programar para ser solta no YouTube, com estreia. Aí fica mais fácil, que a gente consegue controlar o chat, tá bom? Outra coisa é que, se alguém tiver uma dúvida sobre a aula, alguma coisa, vocês podem perguntar, tá? Vocês podem perguntar através do chat, que a Bárbara vai
poder me interromper e vai falar comigo. Ou se vocês se sentirem confortáveis em ligar o microfone, vocês podem, tá? Não tem nenhum problema. Oi, Mari. Oi, Ju. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos, né? Nesse momento de desafios, mas de muitas coisas boas acontecendo. Estou muito feliz em te ver, minha querida, e ver que todos vocês estão aí atrás, né, dessa tela. Fiquem sempre à vontade de participar. Nós temos a equipe gestora, agora nós vamos ter aí um aumento, né, com outras gestoras, porque alguns já se formaram. Então, eu quero te dar os parabéns de estar aqui com a gente, Mari, e ter, assim, Obrigada, essa Ju. iniciativa de começar a iniciar realmente essa transmissão. Não é fácil uma transmissão online, né, virtual, é tão bom quando ela é presencial, né? Mas, pessoal, é o que temos para hoje, né? Então, gente, fiquem à vontade para participar, né? E também na nossa seleção. E obrigada aí, então, por estarem todos animados e vamos adiante. Obrigada, Mari. Obrigada, Uau, Ju. querida. Boa transmissão, meu anjo. Beijo bem. Obrigada. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, tá? Que eu falo mais devagar, às vezes eu me empolgo. Assim, dá um pouco de vergonha fazer a transmissão ao vivo, confesso. Eu prefiro muito mais presencial. Mas é isso que temos, né? Bom, gente, tá aparecendo a tela de vocês. Bárbara, tá tudo certinho? Tudo certinho, Mari? Então tá bom. Gente, a gente vai começar com a introdução de animais silvestres e exóticos, tá? Primeiro a gente vai começar a falar sobre o que é um animal silvestre, exótico e selvagem. Vocês têm alguma ideia dessa diferença? Como eu não consigo olhar o chat, mas se vocês quiserem responder, fiquem à vontade, tá? Mas assim, eu vou explicar de uma forma bem fácil, tranquila, porque às vezes pode confundir bastante nessa parte de legalizado, não é legalizado. Então vamos lá. Animais silvestres, eu vou falar assim, em referência ao Brasil, tá? Animais silvestres são animais que presentes na nossa fauna brasileira, ou seja, são animais nativos, tá? Animais exóticos são animais vindos de fora e trazidos para cá, no caso. Por exemplo, o coelho, que é de origem europeia, tá? E animais selvagens são animais de vida livre. Aí tem aquela dúvida, tá? Mas tem o porquinho da Índia, que ele vive aqui e ele não é silvestre? Não, gente. Quando a gente fala de animal exótico, a gente tem que parar e pensar na parte da origem, tá? De onde que ele veio. Eu sei que tem criador aqui, é legalizado, não tem problema, mas a gente tem que pensar na parte da origem, tudo bem? E assim, essa parte de legalizado e não legalizado, a gente tem muito que olhar na lista PET oferecida pelo IBAMA, porque nessa lista a gente consegue ver se o animal ele é legalizado, mesmo sendo exótico, se ele não é legalizado. Geralmente animais silvestres da nossa fauna, eles não são legalizados, tá? Então, assim, é uma burocracia enorme, tá? E eu não sei se essa lista está atualizada, eu acredito que não, mas ela é oferecida. Então, quando vocês tiverem um tempinho para vocês olharem a lista PET, ela é bem boa, não sei se ela está completa ou se ela está bem atualizada, não sei informar isso para vocês, mas lá vocês conseguem verem certinho o que está considerado legalizado ou não. Então, assim, bem básico mesmo, animal silvestre é da nossa fauna brasileira, exóticos que são trazidos para cá, tá? Introduzidos aqui, mesmo tendo criadores ou não, a gente sempre pensa na origem dele. E o selvagem é aquele animal de vida livre.
Então, a gente vai começar com os répteis. Gente, as minhas aulas eu adoro colocar GIF, tá? Então, são bem bonitinhos. O módulo de répteis é o penúltimo, sim, antes dos extras. E a gente tem as ordens: a crocodila, que é formado por jacarés e crocodilos, a escamada, que é iguana, lagartos e serpentes, e os testudines, que são os cágados, jabutis e tartarugas marinhas. Também podemos chamar de quelônios também, tá? Bom, uma das características principais é a pele seca e resistente, tá? Ou seja, as escamas. É bem de origem mesmo dos répteis, é bem específico, tá? E ela auxilia tanto na parte de proteção, auxilia também na parte da regulação da temperatura e também na parte do controle da água, limitando essa passagem ou não, tá? Bom, a gente tem a fecundação interna, tá? Eles podem ser vivíparos, ou seja, a gente tem a fecundação interna e a gente tem um embrião sendo desenvolvido dentro da mãe. A gente tem os ovíparos, que a gente tem a fecundação interna, só que a mãe consegue fazer a desova do ovo e o embrião se desenvolve dentro do ovo, tá? Isso depende muito de espécie. A gente tem a cloaca, porque ela é um orifício só, então a gente tem a excreta de ácido úrico, íons e mais componentes, ou seja, a urina e as fezes. E uma característica importante, tanto em répteis e aves, é a cavidade celomática, porque eles não apresentam o diafragma, então a caixa torácica ela é uma cavidade só. Então, não temos essa divisão através da parte do diafragma, tá? Uma das outras características é que eles são animais ectotérmicos. O que significa? Significa que eles precisam do ambiente para fazer a regulação da temperatura interna. Então, assim, nos répteis, a temperatura ela influencia muito, muito mesmo. Tanto na morfologia, quanto fisiologia, na parte da taxa metabólica, comportamento com essa questão de perca e ganho de temperatura, e na definição do sexo. Que, assim, em tartarugas marinhas, quando a fêmea faz a deposição do ovo e ela fecha a cama de areia, o que acontece? Quando o fundo depende muito da temperatura. Quanto mais quente, mais fêmeas vão nascer, e quanto mais frio, mais machos vão nascer, tá, gente? Então, assim, varia muito. Em caso de jacarés também é a mesma coisa. Então, essa questão de temperatura, ela influencia muito, de verdade. Em relação à termorregulação, a gente tem 3 fatores importantes que favorecem na captação e na perca de temperatura. A gente tem o fator comportamental, que é quando o animal ele se desloca para uma determinada região ou local na tentativa de fazer a regulação interna da temperatura. Por exemplo, nessa foto que eu coloquei aqui para vocês, é um cágado tomando um solzinho, né? Então, esse é o comportamento do animal se deslocar, porque ele sabe que o sol é quente, então ele vai me aquecer, então eu vou lá e vou tomar um pouquinho de sol. A partir do momento que ele fala, não quero mais, ele pega e ele desce para a água. Essa é a parte comportamental, tá bom? A parte do autônomo é quando a gente está relacionado a variações orgânicas, ou seja, no fluxo sanguíneo. Tem um mecanismo de termorregulação, que é a parte da vasodilatação e a da vasoconstrição. Quando o animal ele quer fazer a perca de temperatura, existe a parte da vasodilatação, que é quando vasos periféricos aumentam o seu calibre para fazer a troca de temperatura com o ambiente. E no caso da captação,
né, para conseguir um pouco de calor, no caso, para não perca de temperatura. A gente tem a vasoconstrição, quando a gente tem uma constrição dos vasos periféricos, no aumento do fluxo sanguíneo também. Na parte adaptativa, o que acontece? Ela está relacionada com curtos ou longos períodos. Então, é a parte tanto hormonal quanto metabólica do animal. Geralmente, a gente pensa em animais filhotes, sabe? Que geralmente eles não têm um mecanismo muito certo de perda e troca de temperatura. Então, a gente sempre tem que fornecer mais temperatura para eles. Os adultos não, os adultos eles conseguem fazer essa regulação melhor. Peraí, gente, que eu acho que tem alguém tentando entrar. Ui. Tá. Ah, gente, eu esqueci de falar, é verdade. As aulas são disponibilizadas. Não sou eu que estou gravando, tá? Porque eu não consegui gravar pelo Meet, porque não apareceu essa opção. Mas outra gestora está gravando e a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Se eu estiver falando rápido, vocês me perdoem e vocês me interrompam, tá? Não tem nenhum problema. E depois eu vou disponibilizar os slides para vocês pelo Drive. Equidíase. A equidíase é um processo de mudança da camada externa da pele. É quando o animal ele tem uma mudança do tegumento, né? Geralmente isso ocorre por causa do crescimento do animal, só que ele é afetado por vários fatores. Um que é a temperatura, né? Que dependendo da temperatura aumenta ou diminui a taxa metabólica do animal. A questão da umidade, que auxilia nessa retirada da pele, o substrato que é oferecido para eles, porque conforme o substrato for melhor, ou mais, vamos dizer assim, mais áspero, o animal ele consegue com mais facilidade ir desprendendo a camada externa. Além também, que eu quase esqueci, da parte nutricional. Se o animal ele tá com ele não está com uma alimentação adequada, a gente tem uma deficiência nutricional, certo? E a gente tem, pode ocorrer algum problema nessa parte da equidíase, tá? Falhas, ou até mesmo o animal não fazer. A gente tem a parte das aves. Bom, a gente tem a ordem dos psittaciformes, que são araras, papagaios, periquitos, calopsitas e cacatuas. A gente tem os rapinantes, gaviões, águias, falcões e corujas, passeriformes, que são canários, araçaris e pica-paus, anseriformes, que é o marreco, o pato e o ganso, e os galiformes, que é aracuã, jacu e jacutinga. Bom, é uma classificação muito importante, que são as ratitas e as carinatas. As ratitas são aves que apresentam as asas atrofiadas, certo? E possuem ou não, na parte do externo, a presença do osso, que é a quilha, tá? Ou seja, são aves que não apresentam adaptações para o voo. Carinatas são aves as asas bem desenvolvidas e o osso da quilha. Esse osso da quilha é o seguinte, a ave ela possui dois músculos que auxiliam na parte do voo, que é o grande peitoral e o supracoracoide. Então, esses ossos, eles apresentam a inserção na quilha. Então, mais pra frente eu vou mostrar para vocês como é basicamente isso. Essa quilha auxilia na projeção do voo. Além de que a gente consegue ver o score corporal da ave através da quilha. Se a ave está com o score corporal mais desenvolvido, se está com baixo score corporal, então a gente consegue ver tudo através da quilha também. O bico.
O bico, ele é de acordo com a adaptação nutricional do animal. Então, a gente pode ver que tem muitos bicos diferentes. Isso depende de toda a parte nutricional. A gente tem pescador, a gente tem insetívoro, sondador. Então, varia muito de cada espécie. Bom, a pena, a gente já consegue lembrar, quando a gente fala de ave, a gente já consegue lembrar da pena. Então, assim, gente, a gente fala que a pena é o espelho da saúde da ave, né? Então, na pena a gente consegue ver se a ave ela está tendo uma saúde adequada na parte nutricional, ela serve como proteção térmica na regulação também, e além de auxiliar no voo, né? Então, assim, em relação à saúde, aves que têm uma deficiência nutricional, a gente consegue ver, ou hepatopatias, a gente consegue ver sintomatologias como uma pena quebradiça, uma coloração muito mais forte do que o esperado. Então, assim, são poucos sinais e várias características que a gente consegue ligar e fazer uma boa observação sobre o animal. Outra característica é a glândula uropigial. O que acontece? Nessa foto a gente consegue ver ela certinho, que ela é localizada na base da cauda. Então, o que acontece? Ela produz um líquido oleoso com base lipídica. Então, o que acontece? A ave vai, pega o biquinho, vai lá na glândula, dá uma pinceladinha e pega esse óleo. Nisso, ela pega e vai passando em todas as penas. Isso ajuda muito na parte da higiene e na impermeabilidade da asa e das penas. Porque vocês já devem ter notado que quando uma ave está voando e está chovendo, você consegue ver certinho as gotinhas de água em cima da ave. Então, é por causa da função dessa glândula, que a ave passa e lubrifica todas as penas. Gente, a audição, as aves têm uma audição excelente, tanto que algumas conseguem reproduzir sons que nós reproduzimos. No caso do papagaio, que consegue cantar, falar. Visão é muito importante também, tanto que temos aves diurnas e noturnas, tá? Então, assim, ela é muito importante principalmente nos rapinantes que utilizam a visão para localizar a sua presa, tá? Cavidade celamática, como eu tinha comentado com vocês, que em répteis e aves apresentam a cavidade celamática, tá? Sem a presença de diafragma. E além das patas, que cada espécie vai apresentar a sua característica. Então, nós temos a andadora, que tem 4 dígitos, as nadadoras, que apresentam uma membrana digital, as areadoras, que no caso são os rapinantes, que utilizam para captação da sua presa, a trepadora, que no caso servem para escaladas, né? E as impoleron, que são basicamente os psitacídeos, né? Calopsita, cacatua, papagaio. Bom, gente, quando a gente fala de ave, a gente tem que ver, muito importante, a parte do sistema respiratório. Por quê? As aves apresentam os sacos aéreos. O que são os sacos aéreos? São extensões da parte pulmonar. Então, são fluxos de ar extra. Entretanto, esses sacos aéreos não apresentam a característica de troca gasosa, tá? Apenas são fluxos de ar extras. Só que elas também são responsáveis pelo refrigeramento da ave também. Tipo, pelo controle da temperatura. Então, dependendo, é de 8 a 9 e organizados de 3 a 4 pares, tá? Além de auxiliar no voo, porque ajuda a dar leveza para a ave e é isso. Então, a gente tem os pulmões rígidos, que é o seguinte, a ave, ela não é que nem um mamífero que tem uma facilidade de expansão pulmonar. O pulmão da ave, ele é rígido.
física, a gente nunca pode segurar no peitinho da ave, porque vai fazer com que esses pulmões, para fazer com que eles realizem a respiração mesmo. Então, assim, quando a gente vai fazer uma contenção física, a gente nunca, qualquer ave, a gente nunca pode segurar no peitinho, tá? Porque impossibilita ela de fazer essa respiração, e a gente, né, acha melhor não segurar, né? Bom, a gente tem o sistema digestório, tá? Que é formado por dois estômagos, que é o proventrículo, que é o estômago químico, e a moela, que é o estômago mecânico da ave. A gente tem o papo, que serve como parte de armazenamento, e esse papo tem que estar em constante funcionalidade, tá, gente? Ele sempre está trabalhando e ele não pode parar. Quando a ave ela perde a função do papo, geralmente é muito difícil a gente conseguir recuperar essa função dela mesmo. Então, a gente tenta, mas realmente é muito difícil fazer com que esse papo volte a funcionar. E temos a cloaca também, que serve tanto para a parte gastrointestinal quanto para a parte geniturinária, tá, gente? Então, ela possui essas duas funções, tanto para a parte de fecundação interna, para a parte de eliminação discreta e urina, tá? Gente, as aves não apresentam um dimorfismo sexual através do órgão sexual, tá? É tudo interno. Claro, tem aves que apresentam o dimorfismo sexual, tipo o papagaio ecletus, que a fêmea é vermelha e o macho é verde, sabe? Mas, geralmente, em outras espécies isso não acontece. Então, a reprodução é interna. O dimorfismo mesmo a gente faz pela sexagem, através da pena. Aqui a gente consegue ver a parte reprodutora da fêmea e do macho, tudo interno. E a gente tem a característica dos ninhos, que quando tem a reprodução mesmo, tem a fecundação interna, a fêmea vai e tem a deposição do ovo em um ninho, que serve tanto para proteger o filhote, para auxiliar que a mãe ou o pai, dependendo da espécie, aqueça o ovo para fazer com que o filhote nasça, tá? E é uma proteção, porque o filhote geralmente ele nasce, ele não sabe se alimentar sozinho, ele não sabe voar, então ele é muito dependente da mãe e do pai. Bom, o mecanismo do voo. O que acontece, gente? Precisamos dessas características, desses fatores para proporcionar o voo. As penas, como eu tinha dito para vocês, a musculatura do grande peitoral e da supracoracoide, com a inserção na quilha, ossos pneumáticos. Os ossos das aves são pneumáticos, ou seja, eles são todos furadinhos por dentro para dar leveza à ave. Além dos sacos aéreos, que além de dar leveza, causam um fluxo de ar extra. Então, aqui nessa foto a gente consegue ver bem a parte das penas, os canhãozinhos, a parte da quilha, essa é a quilha, que a gente consegue palpar no exame físico, tá, gente? Aqui temos os músculos do peitoral e o supracoracoide, que estão fazendo a inserção na quilha, que dão suporte aos movimentos da ave, além dos ossos pneumáticos, ó, que a gente tem a maior leveza da ave. Na parte de comportamento, as aves elas podem formar casais, grupos familiares e bandos. Geralmente, bandos a gente considera como em animais de vida livre, que é muito mais fácil. Mas nada impede de um grupo familiar ser casais. Geralmente, algumas aves apresentam um casal a vida inteira. Então, também depende muito da espécie, tá? Mas geralmente são casais, grupos familiares e bandos. Bom, a gente tem a parte dos mamíferos, tá?
que é a próxima parte que nós vamos entrar no módulo, tá? As características dos mamíferos é bem básico. São glândulas mamárias. Nós também conseguimos enxergar a saúde dos animais através dos pelos, tá? Então, assim, a nutrição, ela influencia muito, de verdade, muito. Então, muito da parte clínica é a parte de manejo, tá, gente? A gente sempre dá ênfase nisso, que a maioria das partes patológicas que ocorrem na clínica de animais silvestres e exóticos é a parte de manejo, tá? Bom, os dentes. Por que eu coloquei particularidades? Porque a gente vai ver ao longo dos módulos que cada um possui a sua especificidade. Então, assim, por exemplo, no caso de lagomorfos, que são os coelhos, e alguns roedores, como os porquinhos da Índia, eles são elodontos completos, ou seja, eles possuem um crescimento contínuo dos dentes. Então, a gente tem que estudar bem essa parte também, porque é uma das casuísticas mais frequentes na parte clínica também, em relação a lagomorfos e roedores, tá, gente? Mas é muito específico, igual na próxima aula que a gente vai ter, é de grandes felinos, então vocês vão ver a diferença na parte da dentição mesmo. Então, que também influencia muito na parte de manejo e alimentação também, gente. E outra característica é o diafragma. Então, os mamíferos apresentam o diafragma e apresentam essa divisão de cavidade torácica com cavidade abdominal, tá? Apenas aves e répteis que não apresentam. Gente, essa aula vai ser muito rápido, porque, assim, é bem básico mesmo. Eu não vou ficar me aprofundando, porque são características muito específicas que a gente quer trazer para vocês mais a fundo, tá? E lembrando que são animais extremamente sensíveis a fatores externos, gente, de verdade. Eles são muito sensíveis a fatores, no caso do estresse mesmo, que isso causa uma baixa imunidade, assim, gigantesca para eles. E em caso, por exemplo, de lagomorfos, eles têm um mecanismo que eles hiperaquecem muito rápido, porque são animais que vêm de origem europeia. Então, assim, o clima aqui é quente, quente e úmido, gente. Então, assim, quando o tutor traz o animal no carro, quando fica muito perto do animal, agarrando e tudo. Então, assim, o coelho, ele tem a tendência de hiperaquecer muito rápido. Então, assim, a gente sempre tenta deixar o animal em lugares mais frescos ou com presença de ar-condicionado, né? Para tentar fazer essa baixa de temperatura. No caso de chinchilas também, que parte do manejo é a presença, né, de um ar-condicionado, porque elas toleram muito pouco a temperatura alta. Então, assim, igual de porquinhos da Índia, que tem muito problema relacionado à dermatologia, né? Então, influencia na parte de substrato, um lugar que tem muito barulho, muita movimentação, presença de outros animais também, são vários princípios que causam fatores estressantes para esses animais. Na parte de anfíbios, a gente vai falar no módulo extra, tá, gente? Então, assim, não vou falar muito deles, porque, né? Mas, assim, é tudo parte de manejo mesmo. A gente vai falar sobre sapo, rã. Esse aqui é o axolote, tá? Aquele bichinho que a gente fala que ele é sempre jovem, ele sempre tá sorrindo. Então, assim, são animais que precisam de atenção também, tá? Tanto na parte de alimentação, de substrato, de limpeza de aquário também, gente. Então, assim, a gente pensa, ele é um animal fácil de cuidar, gente.
Eu penso assim, nenhum animal é fácil de cuidar, de verdade. Sempre tem que ter uma atenção redobrada. Porque assim, mas ele fica no aquário, gente. A gente tem que ter essa atenção, porque muito é discutido também na parte de silvestres e exóticos, a parte de comportamento. Por exemplo, ele é uma serpente, por exemplo. Mas a serpente, ela não é carinhosa, tipo, ela não gosta do dono, sabe? Ela não é que nem um cachorro que fica abanando o rabo, que fica vindo quando chama, fica lambendo. Gente, cada animal, cada indivíduo apresenta um comportamento específico e ele vai demonstrar para o seu tutor o jeito que ele tem um afeto, sabe? Então, assim, você tem que saber identificar como o animal está demonstrando para você, sabe? Então, um coelho, ele vem, ele sobe em cima de você, ele abaixa a cabecinha para você fazer carinho, sabe? Então, assim, você tem que saber identificar. E uma das causas que, assim, mais é difícil na parte dos silvestres e exóticos é que o animal não fala. E ele muito bem pode estar bem agora e estar ruim no outro dia, assim, coisa de um dia. Então, assim, a gente tem que aprender a saber e ler os comportamentos, tá? Porque muitas vezes o tutor chega para você e fala: mas o meu coelho tá bem, ele tá comendo, só que ele não tá brincando, assim. Opa, ele não tá brincando. Por que ele não está brincando, sabe? Então, assim, a gente tem que saber tudo. E uma ponte entre nós profissionais e o animal é o tutor. Então, assim, a gente tem que saber ler um animal e colher todas as informações que o tutor passa pra gente, tá? Então, assim, ao meu ver, nenhum animal é fácil de cuidar. Todos precisam de atenção e todos demonstram um amor específico, só que de um jeito diferente. E nós temos os peixes. Então, gente, animal silvestre exótico. Tem peixe. Vamos cuidar de peixe. É isso. Vai aparecer um peixe pra você? Vai aparecer um peixe pra você. E é isso. O que a gente faz? A gente senta e estuda. E assim, eu sempre pensava que eu precisava achar, saber de tudo. Gente, vai vir animal pra você que você não vai saber. Realmente. Tipo, você vai ter conhecimento e tal, mas você falar, putz, o que eu vou fazer agora? Vou sentar e vou estudar. E assim, vai chegar peixe, vai chegar anfíbio, vai chegar coelho, papagaio, serpente. Vai chegar tudo pra você, gente. Então. E da parte do peixe também, que é muito em relação ao manejo. Controle de temperatura, controle de pH, controle de filtração da água. O resto de alimento que fica implica também? Implica. Então, mas é isso, gente. Eu falo para vocês que vai ser uma aula muito rápida. E assim, eu coloquei para vocês algumas literaturas, tá? A gente fala que o Tratado de Animais Silvestres é a Bíblia, tá? No mundo dos silvestres e dos exóticos. Então, essa aqui é a primeira edição. E essa é a segunda edição. Não sei dizer para vocês se ainda estão fabricando as duas, porque o autor Jarmir, ele foi a terceira edição. Então, assim, tem o segundo que tem o primeiro, entendeu? Mas tem forma de PDF, tudo. E o manual de emergência aviária. Esse manual é muito bom, gente, porque ele fala toda a parte de todos os sistemas, como você vai proceder numa situação de emergência, as vias, a parte de analgesia, anestesia. Então, é realmente muito bom, gente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre parte de literatura,
artigo, pode me falar comigo que eu envio mais para vocês, tá? Gente, é isso. É uma aula muito rápida. De verdade, é uma aula muito rápida, tá? E assim, essa parte de silvestres e exóticos é complicado, eu sei disso, mas é complicado tanto como de pequenos e de grandes. Mas é aquele negócio, gente, é o estudo, sabe? E é uma área muito legal de trabalhar, de verdade, porque, assim, são animais totalmente diferentes, com particularidades totalmente diferentes, tá? Que a gente vai trazer para vocês. Então, assim, se vocês também não gostarem de alguma coisa, vocês, por favor, falem pra gente tentar melhorar, tá? E é basicamente isso. A gente tá sempre à disposição de vocês, tá? Desculpa se foi uma aula muito rápida, desculpa de verdade. Mas, assim, nós estamos com a ideia também de trazer profissionais da área para dar aula para vocês também. Então, na parte de clínica, clínica e patológica de mamíferos, a gente já tem um profissional na área para trazer, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Basicamente. Oi, Mari. Oi. Parabéns pela sua apresentação. Não foi uma aula curta, não. Foi exatamente assim o período de uma aula que nós conseguimos desenvolver presencialmente, né? Ali entre um período e outro, no horário do almoço, aquela correria, né? Que a gente não esquece, já faz tanto tempo, mas a gente não esquece. Sim. Foram dados muito importantes passados por você. E é exatamente isso que acontece. Esse tema é um tema extremamente abrangente, né? A área da medicina de animais selvagens, da medicina conservacionista, da medicina veterinária conservacionista, não é simples, é bastante ampla, realmente, mas existem aí os desbravadores, tanto no Brasil, no Paraná, em Maringá, estamos aí, né, buscando fazer o nosso melhor sempre, sabendo que realmente temos muitas dificuldades por conta da grandiosidade de espécies que existem, de grupos de animais, de metabolismos diferentes, mecanismos fisiológicos totalmente diferentes, né? E quando nós falamos que na minha clínica eu até tinha um quadrinho, né? Médico veterinário, 21 médicos em um. Hoje nós temos já um quadrinho que coloca médico veterinário, 45 médicos em um, de tantas especialidades. E se nós formos estender para a medicina dos animais selvagens, né, animais especiais, não convencionais, nós temos aí ainda que ampliar um pouco mais, porque além de serem animais diferentes, nós temos todos os sistemas muito diferentes, né? Então, eu encaro, assim, o profissional da medicina veterinária de animais selvagens, um profissional que realmente é um batalhador, né? E eu sempre comento com os alunos que nós precisamos usar a imaginação o tempo todo, nem sempre nós temos os recursos viáveis, nem sempre nós temos os materiais ali, a gente usa muito a imaginação, e isso nos ajuda a nos desenvolver cada vez mais, né? Eu sempre fui autodidata, porque na minha época, olha assim, um papo de velho, olha, no meu tempo, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos onde recorrer, nós precisávamos fazer curso mesmo. E aí eu fui, então, fazer estágio em hospital veterinário, atendendo ali, acompanhando os animais selvagens, na USP, e residência, né? E pondo a mão na massa, fui trabalhar no zoológico de São Paulo. Então, para atendê-los, todos esses animais, no caso, nós realmente sabemos que um dia não é igual ao outro. Não é mesmo, Mari? Sim, é verdade. Não é igual,
que você tem uma diversidade de animais e de situações e de quadros clínicos. E também nós temos aí a questão da adaptabilidade, né? Se um cachorro e um gato já têm tantas enfermidades diferentes, né? E estão adaptados, imagine esses animaizinhos que agora são pet, não convencionais, e eles têm toda uma busca na adaptação eles mesmos, porque eles querem sobreviver. E nós, como veterinários, nós temos que pensar como eles, né? De repente, eu já me peguei pensando como uma calopsita, já me peguei pensando como um hamster, né? Para poder exatamente neutralizar aqueles fatores que são ambientais ali do local, né? E que afetam bastante o emocional, psicológico, enfim, do animal. Pois é. Diminuindo E assim como o cão e o gato e os grandes animais, a gente consegue também fazer muito na área de animal silvestre e exótico. A gente consegue fazer exame complementar, a gente consegue fazer exame de sangue, bioquímico, radiografia, tomografia, a gente consegue fazer. Sim. Então, assim, é uma área que está crescendo muito, tá, gente? Então, assim, é muito gratificante, de verdade, trabalhar nessa área. E a gente vai tentar, aos poucos, passar essa imagem para vocês, explicar certinho, tá? E é isso, gente. Ao longo do ano, a gente vai estudar junto sobre essa parte maravilhosa, que é os silvestres exóticos. E outra, a gente pode trabalhar em tantas coisas como clínica médica, cirúrgica, parte de zoológico, setas, santuário, parte de conservação, pesquisa. Então, assim, é um campo muito grande, tá? E a gente consegue fazer sempre mais e melhor, né?